Será que um mini system lançado há mais de 10 anos consegue competir com as caixas de som Bluetooth de hoje em dia? Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais uma novidade para você, que dessa vez será o mini system Samsung FS8000. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que eu gostei nele, mas também tudo o que eu não gostei. Mas principalmente eu irei te contar se ainda vale a pena adquirir um Samsung FS8000 nos dias de hoje. Então já deixa o like e bora descobrir! Começando pelos pontos positivos. Começando pelo design. Tanto as caixas quanto a central me agrada bastante. Principalmente a central. Ela é uma das central mais bonita de mini system que eu já testei, no meu gosto. Que aproximando mais dela, aqui na parte de cima, esse acabamento me agrada. E esse outro acabamento aqui me agrada mais ainda, porque ele não arranha fácil. Aqui na parte da frente, repara que tem tipo um detalhe de aço escovado. Também me agrada bastante. Tem entrada para CD, é um ponto positivo. Assim como ter função rádio, duas entradas auxiliar, que uma tá aqui na parte de baixo, depois na hora que a gente tiver na parte de trás eu te mostro a outra. Ter a função Bluetooth também é um ponto positivo. A equalização Giga Soundbit também me agrada. Ter duas entradas USB também é um ponto positivo, assim como a entrada P2 para microfone e a entrada auxiliar. Nisso, a função USB tem a opção de retroceder e avançar pastas, tanto aqui no painel quanto no controle, que também é um ponto positivo. Ter a opção de gravar no USB também me agrada. O visor, apesar de pequeno, ele mostra as informações que eu preciso e mostra com uma nitidez de dar inveja em muito visor maior do que ele. O visor e o efeito dele me agrada bastante, assim como o botão de volume ser rotacional. As equalizações pré-programadas também é um ponto positivo. Gostei do acabamento aqui na lateral. Na parte de trás, o cabo de alimentação ser removível também é um ponto positivo. Assim como o cooler de resfriamento sempre funcionar independente do volume que ele esteja. Aqui algumas informações a quem possa interessar. A antena do rádio ser coaxial é um ponto positivo, porque aí qualquer pedaço de fio serve como antena. A segunda entrada auxiliar que eu tinha te falado antes, no caso aqui ela é RCA, também é um ponto positivo. Tem entrada de serviço independente. No caso do meu aqui, o dono anterior adaptou esses conector aqui, ó, porque ele não encontrou esse do LED para poder estar repondo. Particularmente eu achei que ficou bem melhor do que o conector original. Só que o que acontece? Esse cabo aqui, ó, ele estava colado e soltou lá dentro. E aí um dos fios que fica lá dentro tá soldado, soltou. E aí não estava acendendo mais o LED de uma das cores da caixa. E aí o que acontece? Não tem necessidade de eu soldar, porque eu tenho desse conector. Então eu mesmo troquei esse conector aqui. Inclusive, se você estiver precisando de conector do LED para ele ou para outro mini system, é só me dizer aqui nos comentários que eu te mando o link direto do anúncio. E aí, como eu já tenho esse conector, não tinha por que eu caçar soldar ali dentro para poder manter esse conector aqui. Já repus o conector, deixei no caso aqui só para poder estar te mostrando. Já os conectores dos alto-falantes eu gosto pelo seguinte: são o mesmo modelo, porém cores diferentes. E repare que a marca teve um cuidado em estar colocando cada um a sua cor respectiva. Gostei disso, que já que a gente já está falando aqui das caixas, ele ter organizador de fios também é um ponto muito positivo, porque aqui, ó, aqui são dois, mais dois embaixo, mais 4 do conector do LED. E olha como é que fica, bem melhor. Continuando aqui na parte de trás, aqui algumas informações na hora do transporte, algumas informações sobre a caixa. O duto de ar me agrada, ele ter esse acabamento. Olha lá, parte como é que é lá dentro. Esse material que predomina basicamente a caixa inteira também me agrada, porque não arranha fácil. A alça dele aqui, que pega de fora a fora, que já acaba sendo uma cantoneira, também é um ponto positivo. No caso aqui é a alça e o restante é tudo cantoneira, principalmente porque ela tem esse acabamento aqui na parte de trás. Esse mesmo modelo de alça é o modelo aqui do caso do pezinho dele, também me agrada porque pega de fora a fora e já protege as quinas das caixas. Já aqui na parte da frente da caixa, ela ter tela de proteção me agrada, principalmente porque o mesmo design de tela do alto-falante 15 é o dos alto-falantes menor. Por já ter desmontado essa parte da frente dela, eu acho bem fácil. Caso você queira ver o passo a passo de como desmontar, no final desse vídeo ele vai aparecer como sugestão. E continuando, esse material que não arranha fácil me agrada, assim como esse detalhe aqui na parte de cima, que já vem até com o logo da marca. Gostei. Aqui na lateral temos um terceiro acabamento que lembra aço escovado,
No caso aqui tá marcando por causa do produto que eu passei para poder estar dando brilho. Que para você que quer saber qual que é esse que tá aparecendo aqui na tela. Deixei o link dele aqui no vídeo, caso você tenha interesse em adquirir. Uso ele tanto aqui no Mini System para poder estar dando brilho, quanto no meu carro, na minha moto, vale muito a pena. Apesar de ficar na parte de baixo, a marca teve um cuidado em estar fazendo mais um design aqui na parte de baixo. Gostei também. Nisso, a altura da caixa frente ao chão, não vou conseguir te mostrar muito bem, mas para você ter uma ideia, é praticamente 2 dedos. Me agrada porque evita a umidade na caixa. E para encerrar, ele ser um Mini System de 3 vias também me agrada bastante. Mas calma, nenhum aparelho de som é perfeito. E foi justamente nos pontos negativos que eu encontrei alguns detalhes que talvez te façam desistir de adquirir um Samsung FS8000. Começando pelo design. Por ter essas cantoneiras na parte de cima, não tem a possibilidade de colocar uma caixa em cima da outra, não me agrada. A central é muito grande, como eu já desmontei ela, pelas placas que tem dentro dela, dava para a central ser muito menor, que aproximando mais dela. Eu vou falar uma vez só, porque ele é cheio de detalhe assim, então não precisa ficar repetindo toda hora. Dá uma olhada. Olha o Black Piano. É muito bonito, mas na primeira vez que você já limpa, já arranha. Então não me agrada ser Black Piano. Esse cromado aqui na parte da frente também arranha muito fácil. Aqui tem uma espécie de acrílico protegendo o visor, como você pode ver aqui na parte de cima lá. Também arranha muito fácil. As equalizações pré-programadas, algumas eu não vi necessidade de ter, porque não muda muita coisa. Ele não tem uma bandeja de CD que sai de dentro do Mini System para você estar colocando o CD. Não me agrada, porque dependendo da quantidade de poeira que vai acumulando, vai arranhar o CD todo. Esse e esse são efeitos de DJ. Para mim são totalmente inúteis. Já aqui na parte de trás da central, ele não ser bivolt automático, não me agrada. Aqui algumas informações a quem possa interessar. O conector do LED é muito fácil de estragar, tanto que o dono anterior colocou até uma adaptação aqui, eu não tirei para poder estar te mostrando, porque ele não encontrou desse conector para poder estar repondo. Mas como eu tenho e esse daqui soltou um dos cabos lá dentro, eu resolvi estar voltando aqui. Caso você esteja precisando de conector do LED para ele ou para outro Mini System, é só me dizer aqui nos comentários que eu te mando o link direto do anúncio. Nisso, os conectores do LED não me agrada porque eles são muito fáceis de estar rompendo os cabos aqui, ó. Você tem que tomar muito cuidado para não estar estragando, principalmente porque ele tem uma travinha aqui em cima. Dependendo do jeito que você puxar, certeza que vai estragar. E indo para as caixas na parte de trás, não ter acabamento aqui é ridículo, não tem sentido. O material vem aqui, chega aqui, para, quando vem aqui para baixo continua. Não consigo entender qual a lógica de economia de material e deixar desse jeito. É horrível esse acabamento. Menos ruim é que fica na parte de trás. O duto de ar não ter uma tela de proteção é um prato cheio para insetos e até mesmo o rato tá entrando lá dentro dele. Eu desmontei e eu vou ser bem sincero para você. Dá uma olhada como é que tava por dentro dele. Era puro cocô de barata. Então, se tivesse uma telinha de proteção aqui, teria evitado isso. Aqui na parte da frente os dutos ainda é pior. Por que que é? Mais fácil ainda para rato entrar, para inseto entrar lá dentro. Faltou uma tela de proteção. E outra coisa, deveria ser pintado lá dentro, para quando você estiver na frente da caixa, você não ficar vendo o acabamento lá dentro. Se fosse pintado, não apareceria desse jeito. Na parte da frente da caixa, assim como na central, também tem Black Piano, não gosto. E para encerrar, faltou jogo de LED aqui nos alto-falantes de cima também. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que eu peguei leve ou que eu fui duro demais com o Samsung FS8000? Escreve aqui nos comentários, porque eu leio praticamente todos. Agora vem a parte que gera discussão aqui no canal. Será que tudo isso que eu falei aparece nos testes? No próximo vídeo, eu vou colocar o Samsung FS8000 no decibelímetro, medir grave, medir subgrave, colocar ele em área aberta e descobrir qual posição ele assume no ranking aqui do canal dos Mini Systems com alto-falante de 15 polegadas. Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.